Essa aí veio pelo nosso Pix. Eloy Heredia mandou: vou fazer meu primeiro personagem de RPG. Como fazer um homem tubarão? Como imagina o personagem e a ficha se ele fosse bruxo? Cara, essa pergunta envolve tantos pequenos pontos que eu tenho certeza que muitos inscritos vão se beneficiar com essa resposta. Primeiramente, você vai jogar pela primeira vez. Então, parabéns, seja bem-vindo ao mundo do RPG. Porém, existem tantos personagens interessantes para serem construídos numa primeira aventura que talvez interpretar um homem tubarão seja meio complicadinho. Mas como a proposta primordial do canal é não falar não, isso na minha mesa não pode, eu vou sanar não só a sua dúvida, Eloy, mas sim a de todo mundo que quiser construir a sua própria raça. Em livros como, por exemplo, o Caldeirão da Tasha, ela explica bem como fazer essa adaptação e poder criar uma própria raça que você bem entender. Mas os detalhes estão nos pormenores, nas minúcias que isso envolve. Então decidi pegar a minha caneta e o meu papel pra gente fazer essa raça. Primeiramente, a gente tem que entender o que te levou a querer jogar com um homem tubarão. Será que o mestre já falou que a aventura vai ser sobre piratas? Ou você viu o trailer do Esquadrão Suicida e ficou fascinado por aquele homem tubarão? Independente de qual seja o motivo, a gente tem que entender como um homem tubarão funcionaria dentro do universo do RPG. Então, nesse caso específico, eu aconselho estudar o que são tubarões, quais são as características de tubarões, como os tubarões interagem entre si, e depois que você aprender muito de tubarões, dá pra criar um homem tubarão. Agora vamos pra parte prática do exemplo. Iniciando a pesquisa no nosso amigo George, a gente descobre que tubarão é um tipo de peixe cartilaginoso, com um corpo hidrodinâmico, pertencente à superordem dos Selachimorpha. Existem várias espécies são encontrados em todos os mares, e alguns ficam na profundidade de até 2.000 metros. Presta atenção nisso que vai fazer diferença depois. E depois que você conhece mais algumas características biológicas dos tubarões, você começa a se perguntar como os tubarões são vistos no mundo. Quais são os exemplos estereotipados que temos de tubarões? Tem, por exemplo, o espanta-tubarão, o tubarão de Procurando Nemo, o baterista tubarão, que era tipo um Scooby-Doo da década de 80, o tubarão. Tem o inimigo do Flash, o tubarão. E todos eles têm uma característica muito específica. Obviamente são bem grandes e fortes. Então, levando esse aspecto para homens tubarões, logicamente eles também seriam mais fortes e mais resistentes. Daí a gente vai começar a variação de atributos. Lembrando que é só uma parte da construção de uma raça. Se você quiser apresentar uma raça para o seu mestre, é bom dar todos os detalhes sobre ela. Não só o que você como jogador acha interessante. A primeiríssima coisa que a gente tem que pensar, e essa tem que pensar sozinho mesmo, é o nome da raça. Que aprendizado a nossa pesquisa nos deu? Que os tubarões são da superordem dos Selachimorpha. Selachimorpha. Não gostei desse final morfa. Selach. Parece será que. Então Selaco. Lembra um pouco malaco. Seláconos. Homens tubarões ou seláconos são conhecidos como... Tá aí. Combinou bem. Seláconos. Já temos o nome da nossa raça. Agora vamos para os aumentos de atributos. Os nossos seláconos terão aumento no valor de habilidade. Eu achei condizente e sensato eles terem mais 2 em Constituição e mais 1 em Força. Ah, mas eu queria ele mais forte, ele tendo mais 2 em Constituição, mais 2 em Força. Meu amigo, a prioridade daqui é a gente tentar fazer com que o mestre aceite essa raça. E honestamente, se você chega na minha mesa falando, eu quero botar uma raça nova, essa aqui, ela começa com mais 2 em Força, mais 2 em Constituição. Só nesse trechinho a possibilidade de ser recusada já é muito grande. Porque mais 2 em Força e Constituição não é nem um pouco equilibrado. E lembre-se sempre da máxima, um personagem legal não necessariamente é um personagem fortão. Tenha isso em mente quando for criar uma nova raça. Senão você vai ficar com ideias de criar uma raça muito forte na cabeça que nunca vão acabar sendo aceitas. E lembrando que todas as explicações que você vai dar sobre a raça não devem se basear só em números e dados, mas sim em aparência, personalidade, pense em tudo naquela raça. Chegar com uma raça muito mais estruturada é muito mais fácil dela ser aceita. Por exemplo, idade. Os seláconos atingem a maturidade aos 8 anos e geralmente não vivem mais do que 60. Mas por que criou isso, Fafá? Porque eu vi no nosso amigo George que os tubarões vivem até 20 anos. Então, traçando uma pseudomédia entre a vida de um humano e a vida de um tubarão, alcançar maturidade com 8 e viver até 60 tá bem tranquilo. E não muda muita coisa a nível de jogo, mas já dá uma percepção de embasamento e estudo que o teu mestre vai falar, pô, esse cara pensou realmente pra fazer essa raça. E isso é um ponto a favor pra gente. Quer ver outro ponto importante pra conquistar o seu mestre? Pense na tendência da raça. Por exemplo, os seláconos, em sua grande maioria, tendem a ser
serem leais e neutros, já que boa parte da sociedade é estruturada em grupos que respeitam a hierarquia própria, assim como respeitam hierarquias de outros grupos. Aqui eu já dou um saborzinho de como vai ser a raça. Leais e neutros, em sua maioria. Mas que papo é esse de grupos que respeitam o caramba 4? Tem uma parada que os tubarões fazem, e você já deve ter visto alguma vez na vida, que fica um grandão nadando e fica um monte de pequenininho aqui assim perto do cangote dele. Isso é muito bom pra trabalhar numa mesa. É quase como se eles tivessem uma hierarquia meio tribal, que tem o mais forte, o líder, que vai na frente, e todos os menores o respeitam e ficam ali do seu lado. Ele sendo o grande e poderoso, eles ali aos pedacinhos, comendo o que sobrar. Então, levando essa característica para homens tubarões, poderia funcionar dessa forma. Eles não teriam grandes sociedades, porém pequenas tribos, que se respeitam com relação à hierarquia interna e se respeitam com relação à hierarquia de cada um dos grupos. Porque tem muito tubarão que se encontra, e por mais que tenham seus ajudantes pequenininhos que ficam embaixo, eles nunca lutam contra os outros, por quem faz parte da tribo Selácono. Então existe esse respeito para cada grupo de Seláconos juntos, assim como para a união desses grupos de Seláconos juntos. Outro ponto importante de colocar na ficha, mas que vai acabar passando despercebido, é o tamanho. Eu já deixei estipulado que os Seláconos medem de 1,70 a 2 metros de altura. Eles têm corpos largos e densos, pesando entre 100 e 150 quilos. E seu tamanho é médio. Toda vez que for criar uma nova raça, não cria uma raça grande, não. Se for criar uma, ou criar média, no máximo pequena. Ah, Fafá, mas eles poderiam ter aquela característica que eles carregam itens como se fossem grandes. Cara, esquece isso aí também. Pra criar uma raça que seja aceitável numa mesa, você tem que pensar muito no conceito. Regras, bônus e benefícios são à parte. Porque, tipo, você vai criar uma raça nova, que provavelmente você só vai jogar uma vez, com um personagem. E ele vai ter provavelmente uma classe. Então, quando você monta uma raça muito específica, que só vai ser utilizada por um personagem, e você vai jogar exatamente com a classe que você quer, e quer receber mais bônus por causa disso, aí vai ficar meio óbvio que você não quer jogar com uma raça nova. Você quer jogar com um personagem mais forte do que pode. Tanto que nesse momento da construção da raça que a gente vê a nossa primeira vantagenzinha, que seria do deslocamento. O seu deslocamento base de caminhada é 9 metros, e você tem o deslocamento de natação de 9 metros também. Ah, Fafá, mas ele pode ser mais rápido no mar e não sei o que. Pode. Mas realmente essa vantagem que você vai querer colocar no personagem, tem que segurar um pouco a bola. Não dá pra colocar tudo de vantagem que você acha que pode caber, que senão a desconfiança do mestre vai aumentar muito. E o mestre mais desconfiado é o mestre menos permissivo. Então vai na boa. A gente vai chegar nos pontos mais específicos ali pra frente. Como, por exemplo, a característica de anfíbio, no qual você pode respirar no ar e na água livremente. Pode reparar que isso faz grande sentido para os nossos Seláconos. Existem raças que têm certas regras específicas de, por exemplo, conseguir prender a respiração durante 15 minutos. Assim como tem outras raças aquáticas que conseguem sobreviver no tempo seco durante no máximo um dia, sem que necessariamente eles precisem ficar imersos completamente em água. Ou seja, uma criatura meio marinha, meio aquática pode ter várias características diferentes. E como eu fiz para escolhê-las? Eu simplifiquei! Porque se você está fazendo uma raça, você tem que simplificar. Eu falei uma vez aqui sobre os Genasi que tem no Fabuverso, que além dos Genasi tradicional de água, fogo, terra e ar, no Fabuverso também tem de trevas e de luz. E tiveram várias sugestões nos comentários que eram obviamente muito mais fortes do que as outras. Tipo um Genasi de trevas que tem a habilidade de cegar completamente os inimigos para sempre. Ou um Genasi da luz que consegue curar a quantidade de 5 vezes o seu nível. São coisas que uma raça ou outra pode até ter num livro de raças bem estranhas. Mas se você quiser criar uma, nenhum de nós é game design. Nenhum de nós é gabaritado pela Wizard of the Coast para criá-las. Então se você quer chegar com o seu mestre, vai na marotagem, que ele vai aceitar o teu personagem na marotagem. E tu vai criar um boneco para jogar todo na marotagem. Entre colocar uma raça que vai ter vários benefícios e em compensação pode ter vários malefícios, anula os dois e deixa uma raça mais simples. Por exemplo, uma outra grande vantagem dos Seláconos vai ser a visão no escuro. Saca só, você pode ver na penumbra até 18 metros de você como se fosse luz plena, e na escuridão como se fosse penumbra. Seus olhos são adaptados às profundezas marinhas nas quais a luz dificilmente chegaria. Você enxerga em tons de cinza e verde. Lembra que existem tubarões que podem ser encontrados nas maiores profundidades possíveis? Lá é escuro. E como eles enxergam? Porque eles enxergam no escuro. Mas que papo é esse de só ver em cinza e verde? É porque o Wikipedia me disse. Eles têm uns bastonetes nos olhos que eles enxergam mais o verde. O que já dá outra característica pra ele. Que quando ele se veste, ele pode focar mais em roupas verdes e cinzas. Que são as duas cores que ele mais consegue enxergar. Tá vendo só? É na miúda que a gente vai conquistando o mestre. Mostra que você quer jogar
jogar com um homem tubarão. Não que você quer jogar com um personagem forte pra caramba e pensou, se eu fizer um tubarão eu vou conseguir ser mais forte do que um orc. Que aí com certeza não vai rolar. Aí eu comecei a destrinchar quais são as habilidades pelos quais os tubarões são mais conhecidos. Sabe aquele papo de o tubarão consegue identificar uma gota de sangue dentro de uma piscina olímpica? É meio que é verdade, sabia? Ele tem tipo uma percepção sensorial muito maior. Por isso que ele ganharia a vantagem do olfato apurado, no qual você adiciona o dobro dos seus pontos de proficiência para os testes de percepção que sejam relacionados ao olfato. Os seláconos possuem uma sensibilidade extrema até as menores partículas detectáveis, tanto na água quanto no ar. Ou seja, alguns testes de furtividade ou de esconder-se talvez fossem muito mais difíceis com ele, porque ele é um especialista em sentir o cheiro ao redor dele, tanto na água quanto fora dela. Então se, por exemplo, der um ladino na surdina atrás de você para lhe atacar, você pode, tipo, sentir o cheiro dele e evitar ser atacado. Ou em dezenas de possibilidades onde a pessoa está escondida de você, mas quimicamente existe uma possibilidade de você sentir o cheiro dela. As possibilidades de você ser tipo um radarzinho é muito boa. Percepção passiva funcionando a todo vapor. Fafari também poderia ter um acesso de violência quando ele visse sangue, que aí ele teria que atacar um inimigo até um quadrado dele no máximo em um turno para que... Não. Lembra da regra da simplificação. Quer apresentar uma raça nova? Simplifica. Vai ser melhor pra todo mundo. E uma das últimas características que não pode faltar nos seláconos é justamente a mordida. O que é isso? Tem que rolar. E esse tipo de mordida várias raças possuem. Ela funciona desse jeito. A sua mordida é uma arma natural que você pode usar para fazer ataques desarmados. Se você acertar, você causa o dano perfurante igual a 1d6 mais o seu modificador de força, ao invés do dano de contusão normal para um ataque desarmado. Sacou? Se tiver desarmado, dá uma mordidona. Mas eu não gostei tanto dessa mordida. Seria melhor que as escamas dele dessem uma proteção de 3 de CA pra que... Eita, esse negócio é uma vantagem muito grande. Vai na boa, vai na miúda. A gente poderia ficar horas debatendo, fazer uma fabulaide específica só pra criar uma raça de homem tubarão. Sempre vai ter possibilidade de a gente colocar ele mais forte. Mas quanto mais forte, menos possibilidade ele vai ter de entrar na mesa. Nunca esqueça disso quando for fazer uma raça. E a última característica que não poderia faltar é justamente os idiomas. Você sendo um seláconos, você sabe falar o idioma comum e primordial, pra você poder falar com a galera tanto da superfície quanto dos submersos. Pronto, tá feito, acabou. Ainda vou deixar essa raça estruturadinha na descrição do vídeo. Se estiver pensando em jogar ela em alguma mesa, já apresenta esse vídeo aqui pro seu mestre. Não vai ser você que vai tentar convencê-lo, pode deixar que eu tento convencê-lo, porque na minha concepção eu usei uns argumentos aqui muito palpáveis, mas não imutáveis. Se você e seu mestre achar que podem modificar alguma coisa, com certeza estão liberados pra modificar. Eu dou as ideias, quem vai utilizá-las é você. E você também perguntou como seria um homem tubarão bruxo? Cara, a partir do momento que a gente tem a consciência de como é a raça, dá pra gente fazer de todas as classes possíveis. Saca só, a gente pode ter um tubarão bárbaro que usa um anzol gigantesco e gosta de andar sempre com uma caneca de água pra se refrescar. Tem o Seláconos Ranger, aí com a sua lança e a roupa cinza, que é uma das cores que ele consegue ver. Aí já tem o seu Seláconos bruxo, ele já é mais bonzinho, com mais carisma, tem uma carinha de golfinho. E dá pra ver que ele até fez um pacto da lâmina. Dá pra fazer um tubarão monge que dá soco e dentada na galera. Um Seláconos mago. E se fosse pra escolher uma especialização, eu acho que ele seria um necromante, hein? Os corpos que ele encontra estão podres demais pra ele se alimentar. Ele revive. Tem esse Seláconos ladino aí, ó, com um coletinho verde, porque ele gosta de verde. Aí ele já meio piratão dos 7 mares. Um Seláconos guerreiro, que tem várias cicatrizes já no corpo, de todos os combates que ele se meteu, inclusive das redes dos caçadores que podem ter tentado prendê-lo. Pode ter o Selácono druida, que já como eu não especifiquei, até um tubarão martelo desse pode entrar como Selácono tradicional. As possibilidades são muito grandes, e pode ver que pela criação da raça, todas as outras classes são mais possíveis. Todas a gente consegue traçar uma linha de raciocínio que fazem sentido dentro do jogo. E é esse o objetivo de uma criação de uma raça nova. Não é a possibilidade de jogar com uma raça uma vez uma classe que você quer, mas sim conseguir abrir os horizontes para que todo mundo queira jogar com uma raça nova dessa. Gostou dos Seláconos e quer na sua mesa? A partir de hoje ela tá inclusa no Fabuverso. Assim que eu almejo uma boa produção de conteúdo RPGístico. Não produza pra você mesmo, produza pra geral. E tá com uma pergunta em mente que precisa ser respondida com urgência? Manda um pix aqui pro canal com a pergunta. fabularioficial@gmail.com. A sua pergunta vai ser tratada com toda a urgência que ela merece.